Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos se liga no nosso conteúdo jurídico, interage com os advogados e advogadas que estão com a gente, sempre levando muito, mas muito conteúdo jurídico para você. E a edição desse domingo é uma edição especial, diria eu, especialíssima, porque estamos aqui com o presidente da Ordem dos Advogados Seccional Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamacchia, que com muita alegria a gente recebe aqui nos estúdios. Doutor, seja muito bem-vindo. Solano, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, uma saudação muito especial, um bom dia muito especial aos telespectadores e em especial a minha saudação à advocacia gaúcha. Brava, resiliente, combativa, passou por uma pandemia, agora por todo este processo da enchente e segue firme. E mais do que isso, contribuindo muito, não só a partir do exercício profissional, do trabalho diário com a sociedade, mas também por meio da nossa instituição da OAB. Sem dúvida, doutor Leonardo. Doutor Leonardo nos brinda com a sua presença aqui para a gente fazer um balanço, falar das ações, dos movimentos e principalmente desse momento que a gente está vivendo, né, doutor Leonardo? A OAB novamente demonstra seu compromisso, pessoal, com a cidadania. Frente ao desastre climático que aconteceu no último mês, a gente está finalizando o mês de junho, né? E ao longo do programa, então, a gente vai falar das ações. Mas eu queria, nesse início aqui, doutor, o senhor falar para a gente, esse foi o momento mais difícil na sua gestão, pois advogados e advogadas se viram em determinadas situações sem nada. Eu te diria que foi uma gestão dentro da gestão. Da tamanha magnitude do desafio, do número de ações, dos encaminhamentos, dos programas que nós criamos, da forma de atendimento que nós fizemos de todas as demandas, que pareceram, esses 60 dias, pareceram uma gestão dentro da nossa gestão. Foi realmente, acho que um dos momentos, sim, mais desafiadores que nós tivemos, que o estado do Rio Grande do Sul viveu, a maior tragédia climática da história do Brasil, né? E nós absolutamente inseridos nesse contexto todo, muitos advogadas e advogados atingidos. Nós tivemos no nosso telefone de acolhimento, Solano, que foi colocado no ar no dia 30 de abril. Sim. Essa tragédia começa no dia 30 de abril, né? E aí começa a se acentuar dia 1º, 2 de maio. Nós colocamos um telefone de acolhimento no ar e foram mais de 3 mil ligações que nós recebemos, praticamente 4 mil ligações. Tivemos 25 subseções atingidas e nesta área de 25 subseções nós estamos falando de 15 mil advogadas e advogados. Então, um número muito expressivo mesmo. A própria sede da OAB, né? Ela teve que mudar, teve que sair do seu local. Utilizei essa expressão que o sistema de justiça ficou embaixo d'água, né? A sede da OAB atingida, e não só a sede da OAB da Washington Luiz, a nossa sede da OAB Cubo, o nosso clube da advocacia na Zona Sul, então, e o nosso galpão Leopoldo Racier, que estava servindo de abrigo para 60 pessoas da Vila Farrapos e do Maitá, que nós recebemos no sábado 4 de maio, sábado à tarde, recebemos essas pessoas. Naquele momento a prefeitura estava desesperada, nos pediu um auxílio, porque não haviam abrigos naquele momento. Sim. Então as nossas 4 sedes foram atingidas e as demais do sistema de justiça. Os 6 tribunais, Justiça Federal, Trabalhista, Militar, Contas e Eleitoral, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, o sistema de justiça gaúcho ficou debaixo d'água. Parou. Bom, a ordem não parou. A ordem não parou. E é o que eu ia dizer agora, de forma diligente, né? O senhor, sua diretoria, realizaram muitos movimentos em prol dos advogados e advogadas, né, atingidos pela calamidade. WhatsApp exclusivo para atender a advocacia, programa de acolhimento aos assolados pelas enchentes, campanha de arrecadação. Conte para a nossa audiência como é que está sendo, doutor, porque o senhor, além de fazer essa gestão, né, específica para esse momento, esteve lá na frente, lá na ponta, no front, contatando advogados, advogadas, a cidadania em geral. Exatamente. Nós não ficamos nem um minuto, Solano, sem a nossa sede. Eu saí com muita dor no coração no dia 6 de maio, à noite, da sede da Washington Luiz. E o meu sentimento naquela oportunidade, naquela ocasião, foi de que o que eu faria
em relação a uma sede, porque nós não podíamos ter um local, nós não podíamos não ter um local para receber as advogadas e advogados e dar encaminhamento às nossas demandas, né? Em 92 anos de história, nunca a OAB teve que sair da sua sede. Foi a primeira vez. E aí, naquela noite mesmo, me vem a ideia da Faculdade de Direito da URGS, eu entro em contato com a professora Cláudia Lima Marques, nossa conselheira e diretora da Faculdade de Direito. Ela franqueia, me coloca em contato com o reitor, e na terça-feira, de manhã, nós nos mudamos para lá. E aí um fato interessante para os telespectadores. Sim. Nós chegamos na terça de manhã na sede da URGS. O centro estava, aquela região toda do centro, ali da Cidade Baixa, caótica. Nós chegamos na URGS sem luz, sem internet, sem água e, portanto, sem banheiro. E começamos a trabalhar e operar a ordem. A nossa equipe extremamente reduzida, porque nós tínhamos diversos funcionários atingidos e que não conseguiam chegar em Porto Alegre. Nós tínhamos aproximadamente 15 pessoas comigo. 5 motoristas e 10 pessoas, o núcleo duro do gabinete da presidência, comunicação social e o núcleo ali de assessoria da presidência. Sim, mais próximo, né? Esse era o grupo de funcionários presencialmente trabalhando. Então, imagina, a gente sai de um prédio de 14 andares, onde nós temos normalmente 250 funcionários operando, fazendo com que a OAB do Rio Grande do Sul opere, e passamos por uma sede de 200 metros quadrados, com 5 motoristas e mais 10 funcionários. Quando eu cheguei lá, na terça-feira de manhã, os nossos funcionários que estavam lá disseram: não tem água, não tem luz, não tem internet, não vai dar para ficar aqui. E a minha sugestão foi: vamos retirar as mesas lá de dentro, botamos no estacionamento, tem foto disso, embaixo de uma árvore, era um dia quente. Sim. E começamos a operar a ordem do estacionamento da Escola de Direito da URGS com o 3, 4 gero que estava funcionando. Claro. Já nos mobilizamos, aí no final da tarde chegou um gerador a diesel, uma antena Starlink e no dia seguinte 2 banheiros químicos. E passamos 25 dias trabalhando com essa estrutura dentro da Faculdade de Direito da URGS. E nenhuma demanda da Advocacia Gaúcha deixou de ser atendida, ao contrário. Atendemos todas as demandas, mesmo com essa estrutura precária e reduzida, e botamos no ar uma série de ações. O programa de acolhimento, né? O telefone já tinha sido colocado no ar antes disso. Sim, né? O programa de acolhimento, onde nós entregamos, inclusive, recursos financeiros para as advogadas e advogados diretamente atingidos pelas enchentes. Depois nós lançamos a segunda fase do programa de acolhimento, uma parceria com o Sebrae para reconstruir os escritórios, uma linha de crédito, recursos a fundo perdido. Até R$15 mil, essa parceria com o Sebrae, e diversas outras ações nesses 2 programas de acolhimento que nós lançamos, e agora estamos lançando recentemente o terceiro, né, a terceira fase, que não é agora um programa necessariamente de acolhimento, é um programa visando a reconstrução e a recuperação da carreira dessas advogadas e advogados que foram atingidos. Então, atuamos firmemente, criamos uma central de recebimento e de despacho de doações. De lá nós tivemos mais de 250 viagens nas nossas vans, atendendo a advocacia e a cidadania também, né? Eu fui pessoalmente às sedes das subseções atingidas, me encontrei com os colegas, levei as doações, fiz questão de estar porque a advocacia precisava naquele momento, além de ações da ordem, além da força institucional da ordem, precisava também de um abraço. Claro. E naquele período todo, naquele verdadeiro caos, porque ninguém consegue ter a exata noção do que nós vivemos naqueles dias. O Estado em caos e nós trabalhando em uma sede provisória, com tudo funcionando ao mesmo tempo. Então, às vezes eu estava em reunião com o presidente de um tribunal e estavam entrando ali colegas com a roupa do corpo que tinham sido resgatados, precisando de um abraço, de um cobertor, de roupa, de uma cesta básica. Então, tudo se misturava. Sem dúvida. Desde esse atendimento emocional que nós mesmos prestávamos ali para os colegas, até reuniões com o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque nós conseguimos um fato também inédito no Poder Judiciário brasileiro. Nunca os prazos processuais tinham sido suspensos no Brasil inteiro para um Estado da Federação. Porque o mês de maio foi um mês que, como o senhor falou antes, né, o Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul não funcionou.
Não funcionou. E aí, muitos colegas foram também atingidos indiretamente. E veja a solidariedade, o nível de compreensão que a advocacia gaúcha teve. Porque regiões como a fronteira oeste e as Missões, que não foram tão atingidas, Exato. compreenderam o que nós estávamos vivendo na região metropolitana, no Vale do Taquari, em São Leopoldo, em Guaíba, em Eldorado do Sul, e depois se estendeu um pouco também para a Zona Sul, ali, São Lourenço. Então, essas colegas advogadas e advogados que estavam em regiões do estado não atingidas, Sim. compreenderam que naquele momento não havia outra alternativa. E por isso a ordem pleiteou de forma inédita, e eu despachei diretamente com o presidente do Supremo, o ministro Barroso, e com o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. E eu me lembro, Solano, do momento em que nós recebemos essa decisão. Foi no sábado à noite, quando eu estava dentro do galpão da UAB, ajudando os nossos presidentes de comissões. Acolhendo aqueles 60 moradores da Vila Farrapos e do Humaitá. Chegou no meu WhatsApp uma mensagem do ministro Barroso e do ministro Salomão, me dizendo, foi deferido o pedido da OAB do Rio Grande do Sul, os prazos estão suspensos para a advocacia gaúcha em todo o Brasil. Foi num primeiro momento, foi até o dia 10 ou 11, e depois foi renovada a suspensão até o dia 31. Então esse foi um fato importantíssimo naquele momento. Dali em diante, ao mesmo tempo em que nós cuidávamos das questões da cidadania, de despacho de doações, de acolhimento a colegas que estavam precisando e até salvamento. Colegas ligaram para o telefone de acolhimento dizendo, eu preciso que um bote venha me buscar em tal lugar. E aí nós entrávamos em contato com voluntários, com a Defesa Civil. Ao mesmo tempo, começamos a tratar da prioridade na liberação dos alvarás, né? A questão das RPVs, o nosso contato com o TRF. Eu sei que o teu público é muito da advocacia previdenciária, então nós tivemos uma atuação muito direta no TRF. O doutor Picarelli, o presidente Fernando Quadros, sim, a desembargadora Vânia Hack, a corregedora, o vice-presidente, o desembargador João Batista, oriundo do 5º Constitucional, nos acolheram todos os pleitos da ordem, deram encaminhamento, né? O TRF conseguiu expedir muito rapidamente, estava naquele momento com o EPROC fora do ar e depois conseguiu rapidamente expedir RPVs. Trabalhamos em paralelo com o mutirão de acordos também em relação ao INSS, junto com a Procuradoria, e esse mutirão rendeu bons frutos também. Sim. Então, começamos a atuar nessas outras frentes, porque a advocacia precisava ser ao mesmo tempo atendida, acolhida numa necessidade imediata, mas precisava também receber recursos, claro, né? Em especial porque os prazos ali naquele momento estavam suspensos. E o reflexo desse trabalho não fica cingido aos advogados e advogadas. A cidadania como um todo recebe esse reflexo, porque o trabalho do advogado é para a cidadania, né, exato. Doutor? Por isso que eu comecei e criei o movimento que ganhou corpo nacionalmente para antecipação do pagamento dos precatórios federais de 2025 para 2024, medida fundamental, assim como cobramos também do governo estadual que usasse parte dos recursos da privatização da Corsã, da CE e da Sulgás para pagamento de precatórios. Esses recursos, como tu acabou de lembrar, com muita propriedade, eles não são de interesse da advocacia exclusivamente. Claro que não. Eles são recursos para aquelas pessoas que já estão há muito tempo esperando numa fila, que tiveram um processo transitado em julgado contra o Estado ou contra a União e o seu direito, portanto, reconhecido. Sim. E mais do que isso, num momento de calamidade, são recursos injetados na economia, que fazem a economia girar. E é disso que nós estamos precisando. É o que todos precisamos, né? Bom, a gente está conversando hoje com o presidente da nossa OAB-RS, o doutor Leonardo Lamacchia. Agora eu e ele vamos tomar uma aguinha aqui, ó, em nome da WaterSul. E você, aí em casa, vê o recado das garrafas Top Life. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas.
assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Entre agora em contato com o time de vendas da WaterSul. Está aí na tela os contatos, pode ser por mensagem WhatsApp e escolha a melhor versão aí das garrafas Top Life. Bom, ainda continuando na nossa entrevista aqui com o presidente da nossa OAB-RS, o Dr. Leonardo Lamacchia, uma das suas primeiras manifestações, o senhor disse assim: governo federal, vocês têm que declarar a quitação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Aí eu lhe aproveito, qual é a motivação para isso? E qual é a chance disso acontecer, desse pleito se tornar realidade, doutor Lamacchia? Perfeito. Isso é uma pauta histórica nossa da OAB Gaúcha. Desde 2012, o presidente Cláudio Lamacchia ajuizou essa ação no ano de 2012, portanto, há 12 anos atrás, no Supremo Tribunal Federal. Segundo a nossa tese, que está colocada, com critérios jurídicos, contábeis, a dívida está quitada. Aliás, o presidente Cláudio Lamacchia já falava isso em 2012. Vocês imaginem os telespectadores. Há 12 anos atrás, o presidente Cláudio Lamacchia afirmava, quando distribuiu essa ação, que a dívida estava quitada. De lá para cá, nesses 12 anos, em alguns períodos que teve a liminar do governo do Estado suspendendo o pagamento, mas Sim, durante muito tempo, essa dívida foi paga, né? E com juros e principal. Então, mais do que nunca, a nossa posição é reafirmada. A dívida está, sim, quitada. E o governo federal... E aqui não vai nenhuma cobrança para o atual governo federal, porque nós fizemos essa mesma cobrança para o governo Bolsonaro em 2022. Já era na minha gestão, nós fizemos uma audiência pública, cobrando do governo federal naquela oportunidade, quando o governo estadual iria aderir ao regime de recuperação fiscal. Nós chamamos uma audiência pública e afirmamos: a dívida está quitada, nós temos essa posição e esta ação e queremos esse reconhecimento do governo federal. Não houve. E agora estamos cobrando do governo Lula. O governo federal tem todos os elementos na mão, técnicos, jurídicos, contábeis e políticos, para ingressar nos autos da nossa ação e concordar com o nosso pedido, total ou parcialmente. Resumidamente, para responder a tua pergunta e para o telespectador compreender, a dívida era de 8 bilhões. Nós pagamos aproximadamente 55 e o saldo devedor é 92. Os números falam por si, Solano. Eu não preciso dizer mais nada. A União Federal não é um banco. E o Estado Federado não é um cliente do banco. exato. E essa é a nossa tese. A União Federal nos cobra juros capitalizados, a prática de anatocismo, juro sobre juro, aplicou a tabela price, e isso são práticas em contratos bancários e não entre entes federados por uma razão. O Brasil optou por ser uma federação, República Federativa do Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos da América, que optou por ser Estados Unidos... Sim, uma confederação, né? Exatamente, uma confederação. Aqui na federação nós temos um princípio, que é o princípio da solidariedade. E exatamente por este princípio é que a União Federal não pode cobrar de um ente federado juros na forma do que a União vem nos cobrando desde lá do início dessa dívida. Então, um dos nossos argumentos é ferimento ao Pacto Federativo, os outros ferimentos são a aplicação da correção dessa dívida, dos juros e da tabela price, e por isso que a ordem reafirma e continuará bradando para que nós tenhamos a extinção da dívida do Estado. Já que falamos A União, desculpa, Sim. a União Federal tem uma oportunidade histórica na mão de corrigir essa injustiça que é feita com o Estado do Rio Grande do Sul. Tomara que ocorra isso, né? Vontade política é o que evidentemente está faltando. Já que a gente falou em Brasília, presidente, o senhor esteve lá, né, em mais de uma oportunidade. Esteve na sede federal da nossa OAB, né, e recebeu o apoio de advogados e advogadas de todo o Brasil, uma distinção à sua gestão, né, aos advogados aqui do Rio Grande do Sul. Explique para a gente como que foi esse momento e também cite para nós, o senhor até já falou um pouquinho, esteve falando lá no STF, esteve no Senado, esteve na Câmara, como é que foram essas reuniões? Foi realmente uma sessão emocionante, histórica, ocorrida no Conselho Federal, mas tudo o que aconteceu no Conselho Federal foi dirigido à Advocacia Gaúcha. E é a eles que eu quero entregar aquilo que aconteceu em Brasília, as advogadas e advogados desse Estado.
por tudo que nós sofremos aqui. Nós sofremos com uma pandemia e com os fechamentos dos fóruns de maneira inaceitável aqui no Estado, porque nós tínhamos aqui uma realidade de 2,5 milhões de processos físicos. Sim. E agora todo o tema das enchentes. Então aquela homenagem linda que nós recebemos no Conselho Federal é para as advogadas e advogados deste valoroso Estado do Rio Grande do Sul, essas mulheres e homens resilientes, combativos, preparados. Essa é a advocacia gaúcha que está mais forte do que nunca. Nós saímos mais fortes desse processo graças à força institucional e à ação da ordem, mas graças ao trabalho e à resiliência de cada uma dessas mulheres e homens que compõem a advocacia gaúcha. Foi uma sessão realmente emocionante e foram 3 dias muito emocionantes em Brasília, porque nós conseguimos liderar uma série de pautas da sociedade civil em Brasília. Eu fui recebido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com ele discuti a utilização de fundos, de recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Sim. Fui recebido pelo presidente do Supremo e pelo relator da nossa ação da dívida, ministro Luiz Fux. Fui recebido pelo advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, pelos 3 senadores gaúchos, Paim, Mourão e Irineu. Então foi uma ação muito efetiva da ordem em diversas frentes em Brasília, levando pautas da advocacia. Em todas essas agendas eu trabalhei o tema do pagamento, da antecipação do pagamento dos precatórios federais de 2025 para 2024. Em todas as agendas eu pleiteei isso com o ministro da Justiça, com o advogado-geral da União, com o presidente do Supremo. Aqui, uma semana antes da ida a Brasília, em São Leopoldo, eu me reuni com o presidente Lula e pedi a ele a quitação da dívida e a antecipação dos precatórios. Me reuni aqui com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também me reuni aqui em São Leopoldo, naquela oportunidade, com o ministro do Supremo, presidente do Supremo, o ministro Barroso. E aí, na semana seguinte, 2 semanas depois, lá em Brasília, todas essas agendas onde nós encaminhamos esses pleitos e essas ações de interesse da advocacia e de interesse da sociedade rio-grandense também. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai dar uma paradinha, certo? Para mais uma aguinha aí e para você curtir as opções da WaterSul, e depois a gente retorna para falar ainda mais com o presidente da nossa OAB-RS, o Dr. Leonardo Lamacchia, aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado pela sua audiência, sempre ligado aqui no nosso conteúdo jurídico e de opinião que o Boca no Trombone traz para você. A edição de hoje é especial, a gente está recebendo o Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, a gente falando aí sobre as pautas, os temas, a verdadeira gestão que a nossa OAB teve de fazer durante esse período mais intenso, mais crucial aí das enchentes, das calamidades que o nosso estado sofreu. Continuando aqui o nosso bate-papo, doutor Leonardo, queria lhe perguntar, falamos já de várias iniciativas aqui que a OAB teve. Temos outras? A OAB realmente não para de forma diligente aí ajudando a advocacia e cidadania gaúchas? Exatamente. Eu até estou aqui com as cores da nossa bandeira do Rio Grande, com essa fita, né? Nós estamos desde o início dessa tragédia, lançamos essa campanha para que todos os gaúchos levem no peito as cores do Rio Grande, nas escolas, para que todas as pessoas que puderem coloquem nas suas janelas uma bandeira do estado do Rio Grande do Sul, porque nós precisamos também, Solano, gerar esse sentimento positivo, né? De orgulho, de recuperação. A nossa cidade da advocacia está confirmada, nós vamos fazer o evento. Eu ia lhe perguntar. Vamos fazer o evento, sim. Estamos apostando todas as fichas e manteremos no Cais Embarcadeiro, porque é
A cara do nosso evento é o Cais Embarcadeiro e eu acho que também tem um compromisso nosso. Tá rodando na tela aí Que a bacana. cobertura que fizemos nas outras 2 oportunidades Olha que lá lá. tivemos aí com o senhor, né? E vai ser um prazer esse ano, certamente estaremos lá com o senhor, novamente. E eu acho que nós temos um compromisso com o próprio Cais Embarcadeiro, que é uma iniciativa tão bonita da cidade de Porto Alegre, né? E que foi tão atingido, né? Sim. Então, eu acho que é um compromisso nosso também com a cidade, nós realizarmos a nossa cidade da advocacia, um compromisso nosso com Porto Alegre, fazer lá no Cais Embarcadeiro. Então, eu falava da campanha de levar as cores do Rio Grande no peito, de poder colocar uma bandeira para gerar esse sentimento positivo e de recuperação e de retomada. E a Ordem, ao longo desse período, também atuou em outras frentes. Sim. Né? Nós fizemos uma grande reunião com a sociedade civil no nosso auditório do 14º andar, no início de junho, ali pela primeira semana de junho, onde nós chamamos a sociedade civil para tentar, de alguma maneira, centralizar ideias, sugestões e iniciativas. Nós encaminhamos uma proposta de emenda constitucional que foi aceita pelos nossos senadores e está em tramitação, visando a constituição de uma zona franca no estado do Rio Grande do Sul. Olha só. A exemplo do que acontece em Manaus. Sim, né? sim. Num local pré-definido, para que nós possamos também olhar não só para o processo de reconstrução do estado, mas ali para frente nós precisamos recuperar a geração de emprego, de renda, não ficar atrelados tanto ao agronegócio, que é importantíssimo, né, e que precisa de todo o apoio, mas que está muito sujeito a essas catástrofes climáticas. Né? Então a Ordem capitaneou essa proposta. Naquela reunião da sociedade civil surge um ato muito bonito. A Fiergs e a CUT se dão as mãos na mesa. Olha só. E levantam as mãos. E aí no dia seguinte, eu chamo uma reunião lá na Ordem com todas as federações de empresários e de empregadores e nós criamos o Fórum Permanente de Entidades de Empregados e Empregadores para ver todos os pontos de convergências e avançar na defesa do emprego. Porque se tem uma pauta que une a sociedade, que une a direita, que une a esquerda, que une as ideologias, é o emprego. E só tem emprego se tiver empresa. Então, esta pauta está absolutamente interligada. O senhor, eu tenho uma última questão, o senhor quase já resumiu ela, mas vou lhe pedir uma mensagem para a cidadania, para a advocacia, para os advogados e advogadas gaúchos que a OAB está passando nesse momento, doutor. A minha mensagem é positiva, de força, de fé, de esperança. A Ordem está forte, firme, atuou muito firmemente e continuará até o dia 31 de dezembro. Nós estamos espalhando escritórios compartilhados por esse estado, nós estamos criando a terceira fase do nosso programa. Nenhuma advogada ou nenhum advogado desse estado ficará desamparado. A sua instituição estará ao lado de cada uma e de cada um dos nossos colegas para que eles possam reconstruir seus escritórios, reconstruir as suas carreiras. Ninguém, absolutamente ninguém, vai desistir dessa profissão apaixonante, nobre e fundamental para uma democracia e para um Estado de Direito, que é a advocacia. Contem com a nossa OAB do Rio Grande do Sul. Doutor Leonardo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Advogados e advogadas gaúchas, tem muito a agradecer ao senhor e à sua diretoria. Eu é que agradeço. Meu agradecimento a todo o sistema OAB, presidentes de comissões, conselheiros, presidentes de subseções e a ti por mais uma vez ter essa conversa tão agradável, me dirigir à advocacia e à sociedade gaúcha. Obrigado, Solano, parabéns também pelo trabalho e sempre à disposição de vocês e da Bandeirantes. Obrigado. Muito obrigado ao doutor Leonardo Lamacchia, que comigo fez essa edição especial. Domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV, tem mais Boca do Trombone.